Ao top de 4 já vai! Já vai! Que é good, nós não heavy. Começa agora o Fala Terra! Fala Terra! Fala Terra! Com Jaque Dutra. Fala Terra! Tá começando agora sim, real oficial, o nosso Fala Terra Podcast. Esse projeto que nasceu no meu coração, pra quem não me conhece, eu sou a Jaque Dutra, trabalho aí com rádio há mais de 14 anos. E sempre tive esse sonho de ter esse programa aqui para falar com diversas pessoas, diferentes histórias, diferentes assuntos por toda a Terra. E esse é o propósito do nosso programa, que começa hoje aqui. Estamos aqui na Vila Prince, que nos acolheu para esse primeiro programa, primeiro episódio. Mas ele vai ser um programa itinerante, então você sempre vai ver a gente falando com pessoas diferentes, em cenários diferentes. E é claro que nada disso seria possível sem os nossos patrocinadores. E com certeza a Sinfibra é a minha maior parceira, maior investidor desse projeto que está sempre comigo. E é o melhor provedor de internet do sul do Brasil, né, Terra? Então já sabe, se quiser assistir esse podcast com qualidade, tem que ser Sinfibra. Internet simples assim. E é claro também que o nosso cafezinho aqui, ó, pessoal da Torrefação Joinville, obrigada por patrocinar. E também comigo eu tenho, claro, nada mais nada menos que um convidado, gente. Maravilhoso, bom de conversa, bom de prosa e que entende tudo de espaço, entende tanto que já até lutou com alienígena por um lugar na janela. Ele é físico, ele é espacial e se tudo der certo hoje vai explicar física quântica para eu e para você sem que a gente se sinta uma porta. Seja bem-vindo, professor Walter Costa, obrigada por aceitar essa conversa. Muito obrigado, Jaque, obrigado a você e obrigado aos seus assistentes. E obrigado àqueles que nos assistem agora. Então, é o que nós estávamos conversando antes da gente sentar aqui. Né? A comunicação hoje, conversar e tratar de assuntos diversos, que é uma coisa muito importante na vida, intercambiar informações, troca de ideias, ela está sendo muito sacrificada hoje, devido a internet, né? A internet, as solicitações do dia a dia, né, a cobrança. Hoje você vive numa sociedade de alto nível de cobrança, sociedade altamente competitiva. À medida que a população do mundo crescem as demandas, crescem as necessidades em todos os setores e também à medida que os recursos vão surgindo, cresce a demanda por aquisição destes recursos. E qual que é a relação disso tudo com física quântica? Porque a gente está aqui para falar de física quântica. É interessante. E o senhor estava explicando que tudo está relacionado à física quântica. Tudo é física quântica. Como assim? Exato. Quer dizer, talvez seja até um exagero falar que tudo seja relacionado, né? Mas a física quântica, devido ao fato de ser uma matéria, uma parte das ciências físico-matemáticas, que está no topo do conhecimento humano hoje. Então, quando a gente fala, eu estou estudando física quântica, é muito relativo. Quer dizer, estou tentando entender alguma coisa de física quântica. Porque é meio que recente esse entendimento do que ela é de fato. Muito recente. Os primeiros passos da ciência, no sentido de estudar o mundo chamado subatômico, quer dizer, um mundo de coisas muito pequenas, né, daquelas partículas que são invisíveis por natureza, e que constituem todos os corpos, toda a vida, toda a existência de outros mundos são constituídos de elementos atômicos, de elementos muito específicos de estudo da física. Então, quando se estuda o mundo que nos é palpável, aquele mundo que nós observamos através dos nossos sentidos, as leis que regem a interação entre os corpos, entre as coisas, são leis palpáveis e conhecidas e determinadas. São determinísticas, que a gente chama. Então, mas quando a gente passa a estudar o mundo na sua maior essência, chamado mundo subatômico, a gente já percebe que estas leis já não valem. Por exemplo, você está aqui, tudo está aqui, nós estamos vendo que aqui tem um objeto,
ali tem uma pessoa, ali tem um facho de luz, ali passou um veículo. Isso você sente, você ouviu o som, você viu uma imagem, são coisas que a gente está sentindo. Mas existem pontos, à medida que você vai se introduzindo na matéria, existe um ponto a partir do qual que essas sensações não vão sendo as mesmas que nós temos no nosso mundo. Então, a ciência que estuda esse mundo pequeno, mas que constitui tudo, é que se chama física quântica. Que loucura. E como é que a gente pode ver a física quântica, observar ela no nosso cotidiano, nas coisas simples do nosso dia a dia? Jaque, quando a gente vê a evolução das conquistas tecnológicas que hoje invadem a sociedade de uma forma muito mais presente, muito mais agressiva que antigamente, você imagine só, da metade do século XX até hoje, o mundo evoluiu mais do que nos últimos 2000 anos, em termos de avanço tecnológico. E nisso tem física quântica atrelada. Por conta dela. Quando você avança nesse campo que hoje nós temos, sim, que é o campo avanço da eletrônica, da ótica moderna, e dessas ciências que hoje nós utilizamos nos equipamentos mais interessantes que trabalhamos, em todos os setores, setor de comunicação, setores da eletrônica, setores da medicina, da farmacologia, de tudo isso você encontra instrumentos e atividades físicas que são atividades do mundo atômico. Entendi. Do mundo subatômico. Mesmo que a gente não perceba. Se você está sendo iluminada por uma luz, a luz é um feixe de fótons. E o fóton é uma partícula subatômica. Entendi. Então um pedacinho de luz, vamos botar entre aspas, uma molécula de luz, né? Ela se comporta tanto como onda quanto como partícula. Quer dizer, ela, em determinado momento ela é uma onda, em outro momento ela é uma partícula, como se fosse uma bolinha. Que loucura. Então a física quântica, ela estuda, inclusive, este comportamento da matéria dual. Em determinado momento, a matéria se comporta como onda e em outro momento se comporta como uma partícula. E o que faz mudar isso? Então, quando nós estávamos falando o seguinte, como é que você vê a física quântica no cotidiano? Então, hoje você pega uma luz, se ilumina com ela, isso é pura física quântica. Isso, Einstein recebeu o prêmio Nobel quando descobriu o efeito fotoelétrico. Inclusive, ele está aqui presente nessa entrevista, tá, galera? Aqui, isso aqui é física quântica, professor? A física quântica é material. A luz é uma atividade quântica. Agora, imagine, você tem luz para todo lado. Então, a todo momento, você está sendo bombardeada por efeitos quânticos sem saber. Quando você usa um celular, você está praticamente tomando um banho de física quântica. Em tudo que acontece dentro de um celular e fora dele, para que seja o equipamento talvez mais útil que nós temos hoje na sociedade, é pura ciência quântica que está ali. Quer dizer, o avanço do conhecimento da física quântica nos fez chegar ao estágio de desenvolvimento tecnológico que hoje nós temos. E quando a gente fala da física quântica, que é aquela teoria que tem na internet muito, né? De que, você usa a física quântica para atrair riqueza, porque se você visualizar, você atrai. Isso é física quântica também? Isso realmente funciona? Em todas as épocas da humanidade, a mística esteve presente. E também no tratamento com as ciências. Existe sempre o conceito místico, popularesco, de que em determinada situação você pode criar isso ou criar aquilo. Existe uma frase de Buda que nos diz o seguinte: o que você pensa, você cria.
o que você sente, você atrai. Isso é fé. E o que você imagina, torna-se realidade. Isso é muito real, porque eu assim, ó, muita coisa, eu lembro que quando eu era mais jovem, assim, tipo, eu era criança, eu trabalhei com rádio há muito tempo, né? E eu sempre me imaginava, eu sonhava em trabalhar em grandes rádios. Então eu me via, eu não conseguia, tipo assim, eu começava a trabalhar num lugar normal, simples, mas eu já me imaginava num lugar maior. E eu atraí isso pra minha vida, de fato eu realizei todas essas coisas. Isso então seria física quântica aplicada na prática? Não, talvez a física quântica, na prática, ela está aqui, no nosso mundo, porque ela faz parte da natureza. E nós somos elementos da natureza. Então, o fato da gente conhecer ou não conhecer, não quer dizer que a coisa não vai atuar. Então, o que se quer dizer é o seguinte, quando se fala, o que você imagina, você cria. A nossa imaginação é quer dizer, o que nós criamos para nós é fruto de nossa imaginação. Em termos, isso aí às vezes atinge determinado ponto da física quântica. Porque a física quântica também, ela estuda também o mundo psíquico. Ela trabalha na profundidade da matéria e chegou ao ponto de partir para estudar o que é o nosso pensamento, o que existe quando nós temos consciência de alguma coisa. O que acontece sob o ponto de vista de emissão de energia e de absorção de energia. E é real, realmente assim. Real. Eu, por exemplo, tenho um exemplo meu de estar num ambiente que me deixava com a energia esgotada. Sabe, a gente sente, isso é muito real, né? Porque como você fala, nem tudo que a gente não consegue ver não quer dizer que não seja real. Não quer dizer que não seja real. Então, quer dizer, hoje já se sabe, até pela própria observação, e pela própria experiência do dia a dia, certas coisas, se você se concentra muito, se dedica muito, acaba em determinado momento acontecendo. Você atrai aquilo que Buda falou, quer dizer, aquilo que você imagina torna-se realidade. Nem sempre, sob o ponto de vista quântico, nem sempre se torna realidade. Aquilo que você imagina se torna realidade se a quantidade de energia psíquica que você dedicou àquilo é suficiente para transformar aquilo ali em algo real. Se não for suficiente, aquilo se transforma em energia. E você consegue, por exemplo, você que estuda física quântica, aplicar ela na sua vida, perceber ela mais no teu dia a dia? Como que você vê que ela mudou a tua vida, assim, no teu cotidiano, agora tendo mais entendimento sobre como ela funciona? Na nossa rotina. Jaque, quando você se aprofunda na física quântica e na física relativista também, desenvolvida por Einstein, você vai verificando que determinados conceitos que nós tínhamos, que eram próprios das religiões, eram próprios das crenças, passam a ser agora elementos de investigação, objetos de investigação científica. Então você passa a verificar que quando você estuda a física quântica, você está aproximando a ciência da religião, a ciência objetiva da religião, da mística religiosa. O que eu sinto é que, tipo, a ciência explica a religião. Porque a religião por si, muitas vezes, por conta da interpretação equivocada, se criam, né, tribos, digamos assim, pessoas que se identificam com tal interpretação. Exatamente. E eu vejo muito a ciência explicando a religião, a crença. O trabalho da ciência é explicar, estudar os fenômenos, investigar e explicar. O trabalho da religião, talvez não. O trabalho da religião seja apenas explorar a crença, a fé. E crença e fé, em muitos momentos, estão ligadas à mística. Nós levamos durante muitos séculos, a humanidade levou muitos séculos, vivendo em torno de conceitos místicos, idolatrando objetos, coisas, efeitos diretos da natureza, idolatrando até pessoas, políticos, celebridades. Até hoje nós somos assim.
Exatamente. O ser humano, ele precisa. Ele precisa de uma referência. De um ídolo, Exato, para que ele se sinta ligado a um ponto de referência. Então, como nós somos elementos que vivemos em sociedade, nós temos a necessidade do pertencimento, do que se chama de pertencimento. A física quântica vai nesse lado também, é o pertencimento. Quando você idolatra algo que muitos também estão idolatrando, você se sente pertencente àquele grupo que atraído por aquele centro de atenção, de consideração. Então, isso é uma coisa que te satisfaz a necessidade que nós temos de nos aproximarmos dos outros, né, de pertencermos a grupos. Então, a física quântica estuda isso também, no micromundo, no mundo atômico. Por que o mundo atômico? Porque a física quântica trabalha com frequências elevadíssimas, frequências de vibração elevadíssimas. E as frequências são muito mais elevadas quando o elemento que está vibrando é pequeno. À medida que ele vai aumentando de tamanho, ele vai diminuindo a frequência de vibração. Então, as altas frequências, quer dizer, a frequência vamos supor, do pensamento. Nós hoje sabemos que o pensamento emite ondas. O nosso pensamento emite ondas. E essas ondas se propagam, como qualquer outra coisa que se propaga no espaço. Uma onda eletromagnética, por exemplo. Você imagina, hoje você pega um celular, você digita meia dúzia de números ali, né? E acontece tanta coisa quando você faz isso aí, para chamar uma pessoa que está numa parte do mundo qualquer, você digita, aquilo ali acontece tantos fenômenos para que aquele celular vá acatar aquele número que você digitou, promover a conexão que você precisa, transmitir a sua voz em sinais elétricos, eletromagnéticos, transmitir isso para um sistema que você não sabe onde é que fica, o que é, fazer com que chegue onde você quer e depois fazer o contrário para poder transformar isso num efeito audível. Cara, isso é uma loucura, porque é uma matemática sinistra para conseguir que isso aconteça. E hoje, a última coisa que a gente faz com o celular é ligar, né? É ligar. A gente navega nas redes sociais, se liga até pelo WhatsApp, né? Você estava falando que o Einstein, ele não que ele não acreditava na física quântica, mas ele tinha uma outra opinião sobre física quântica, né? Não questão dele não acreditar, porque a Einstein não aceitava um princípio que a física quântica se baseia, que é o princípio da incerteza de Heisenberg. Né? Heisenberg. E o que é esse? Exato. Esse princípio da incerteza, falando de uma maneira muito simples, ele determina que você não pode achar uma partícula infraatômica. Você não pode determinar, ela está ali. Ela pode estar em um ambiente definido como um espaço de probabilidades. É tipo como se fossem dimensões diferentes? Quer dizer, hoje já os físicos já dizem o seguinte, voltando ao assunto, uma partícula você não pode dizer que ela está ali. Ela pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Então, mas essa teoria das dimensões, ela é real? Mas hoje, os físicos modernos já defendem a ideia de que, na verdade, uma partícula pode estar em diferentes planos físicos. Caraca! Diferentes planos físicos. Então pode existir uma versão minha que, por exemplo, está muito bem na vida, está rica, está famosa, em uma outra dimensão. Como você é constituída, você e todos nós e tudo que está aqui, é constituído de partículas quânticas, essa propriedade se transfere também aos corpos que existem aqui. Quer dizer, nós estamos... existe a possibilidade da existência de diferentes planos físicos. Nós estamos em um deles. Caraca, eu quero encontrar essa minha versão que venceu na vida, gente. Isso é que a física moderna hoje, muitos físicos modernos defendem. E Einstein, na época dele, ele dizia o seguinte, ele era um físico determinístico. Ele dizia o seguinte,
a natureza não joga dados. Quer dizer, alguma coisa deve estar errado nesses conceitos. E se você pudesse voltar no tempo, a teoria da relatividade, voltar no tempo em que Einstein existia, ter um papo com ele hoje com o conhecimento que você tem de física quântica, o que você falaria para ele? Você daria um tapa na cara dele, falaria, você estava errado! Não daria. Chupa essa manga. Não? Ele que ia me dar uma rasteira, porque ele ia chegar e me dizer o seguinte, olha, eu acabei me convencendo de que a natureza joga dados. Cara, eu acho muito louco, porque assim, ó, eu amo ficção científica, né? Então a gente tem uma série muito famosa, não sei se o senhor viu, Dark, que trata isso, né? A mesma pessoa em dimensões diferentes. Eu acho isso muito louco, porque pensar nessa possibilidade de que isso seja real, que desse pra fazer, sei lá, uma máquina do tempo, que a gente transitasse pelas dimensões, o que aconteceria se de fato isso fosse real hoje, a gente conseguisse transitar nas diferentes dimensões onde a gente existe? Ia dar ruim? Isso aí você está entrando numa outra ciência que hoje ela está se encontrando com a ciência quântica. Que é a ciência que hoje se chama de espiritismo. Cara. Quer dizer, onde se estuda um objeto importante do estudo do espiritismo é exatamente estudar estes planos de existência. Mas só que o espiritismo fala que a gente tem que, tipo, morrer aqui para reencarnar, mas a teoria da dimensão tu existe aqui e já existe em outro plano. Quer dizer, se você pega uma partícula e essa partícula pode estar em lugares diferentes ao mesmo tempo, então você pode estender agora esse estudo para o mundo maior que o mundo da nossa existência. Que loucura. Quer dizer, claro que daí para você chegar no nosso mundo, numa situação mais realística para nós, mais palpável, aí demora muito tempo, tem um espaço muito grande de estudo. Mas isso não quer dizer que nós não podemos fazer essa similitude. Né, Quanto que custaria hoje para fazer uma máquina do tempo para nós transitar no tempo aí? Por baixo? Máquina do tempo, vamos botar entre aspas. É possível fazer uma? Nós não imaginamos muito, porque a própria física quântica determina que o tempo não é aquilo que nós imaginamos ser o tempo, que nos nossos sentidos imaginamos ser, nem o tempo nem o espaço. Quer dizer, tempo e espaço são duas coisas que andam juntas e elas são definidas exatamente pelo tal princípio da incerteza. Quer dizer, você não pode determinar nem o momento e nem o ponto que está uma determinada partícula. E você determina a chance dela estar ali. Então, quando a gente estuda física, nós não determinamos a chance. Se eu vou escrever uma equação aqui descrevendo o movimento de um carro, eu vou descrever o movimento que o carro vai estar e não a possibilidade dele estar ou não. Entendi. Naquele então, ponto. Não daria para fazer uma máquina do tempo. Exatamente. E a máquina do tempo é dentro da nossa concepção de tempo. Na física quântica, a concepção de tempo é diferente da nossa. Quer dizer, o que se diz é o seguinte, à medida que você vai aumentando a vibração dos campos de emanação de energia, o passado e o futuro vão se encontrando até chegar numa linha que se chama presente. Entendeu? Uma presente. Até o ponto das maiores vibrações que existem, só existe num presente. É um eterno presente. Por isso é que se fala que, quando se estuda os conceitos mais avançados que a religião nos coloca, o conceito de Deus, por exemplo, nós dizemos que o Espírito de Deus, ele não tem nem passado nem futuro, ele vive um eterno presente. Inclusive, na Bíblia tem uma passagem que fala que, eu não vou saber, gente, falar o capítulo, essas paradas, tá? Mas que Deus, ele meio que parou, como se ele tivesse parado o tempo, por um tempo, ele parou o tempo para ajudar um cara lá numa guerra, tananã. Isso, através da física, seria possível existir? Não, o tempo parar? As alegorias das literaturas chamadas sagradas
Digo alegoria porque era a maneira de se escrever em determinados momentos. Você escrever por metáforas. Então, existem formas alegóricas, mesmo porque não existe, é muito difícil você encontrar maneiras de você transmitir uma ideia que seja através do fato real. É mais fácil você criar uma alegoria, uma metáfora, e essa metáfora ser melhor entendida por quem vai... Por conta da nossa capacidade também. Exatamente. Né? Quer dizer, na própria física, hoje, você se pergunta alguma coisa, a melhor resposta que existe em qualquer pergunta aprofundada de ciência, de qualquer ciência, é a resposta que atribuída, por exemplo, a Sócrates. Quer dizer, o que eu sei é que nada sei. Quer dizer, existe um campo tão grande de conhecimento que nós hoje podemos admitir que esse espaço de conhecimento é infinito. Se é infinito, qualquer coisa no meio do infinito é igual a zero. Qualquer coisa. Ou seja, não somos nada nesse mundo. Acabou! É o que nós dizemos. O que sei é o que posso dizer é que nada sei. Até agora não entendi nada, tá, gente? Mas tá legal, tô brincando. Ô, professor, mas o que é a vida, então? Porque você falou, existem várias teorias. A teoria de que, tipo assim, é o passado, o presente e o futuro, que é o que é. A teoria que talvez a gente reencarne, a teoria que talvez a gente possa estar vivendo essa vida e a mesma vida em outras dimensões. É muita coisa. Mas o que é a vida para você, na tua opinião? Como você resumiria o que é a vida, então? Olha, eu poderia dizer para você, a partir de um princípio positivista, de que a natureza existe independentemente de como nós a concebemos. Quer dizer, então, a vida, que é a natureza, ela existe, nós entendendo ou não. As coisas existem independentemente se nós a entendemos, ou concebemos, ou acreditamos ou não. Então, eu creio nisso ou creio naquilo, não quer dizer nada, porque a coisa que existe, ela independe de como eu acredito. Ela é por conta própria. Ela se impõe ao meu conceito e não o contrário. Então, o que acontece? Quando a gente fala, a vida é dessa maneira ou a vida daquela maneira, nós estaríamos apenas questionando como nós aceitamos o fato de que existe vida. Como nós aceitamos? Outra coisa, vida é o quê? Um mineral vive, mas ele existe. O então vegetal vive é diferente de existir. É diferente. Nós vivemos. Essa vida é muito importante para nós. É importante por quê? Essa vida é importante para nós porque nós temos consciência dela. O que nos diferencia dos outros elementos da natureza é que nós somos, pelo menos no planeta Terra, os únicos seres que temos consciência de nossa existência. Ou quer dizer que existem outros seres em outros planetas. Confirmado em Terra. Aí acabou de dizer que ele é físico espacial, ele que é o doutor do espaço, ele que está dizendo aqui. Quer dizer, nós poderíamos admitir, já que o seguinte, que a humanidade, o que nós chamamos de humanidade, sob o ponto de vista científico, não se restringe somente àquela humanidade que existe no planeta Terra. A humanidade é algo cósmico, é algo universal. Ela existe em qualquer parte. Porque o que para nós iríamos definir como elemento da humanidade? O que é um elemento da humanidade? É aquele elemento que tem consciência de sua existência. Então quer dizer que existem várias outras consciências. Existe a consciência de que você existe, ela te torna um elemento humano, portanto, um membro da humanidade. Eu achei que o que tornava a gente humano eram as nossas emoções. As nossas emoções não são nada mais, nada menos que manifestações dos nossos sentimentos e sentidos e sentimentos. Agora, a consciência de que você existe,
Isto você adquiriu à medida que o ser humano foi evoluindo. Nós somos, a ciência moderna trabalha não no conceito de mundo salvacionista. Você está perdido e precisa de uma salvação. Não. Ela trabalha no conceito do mundo evolucionista. Quer dizer, você evoluiu aquilo que você é hoje. A gente evoluiu e virou isso aqui? Nada. Quer dizer, você saiu do ser humano primitivo, que tinha uma vaga noção de sua existência, e passou a ter uma existência real de que você existe. A partir desse momento, você passou a se chamar de ser humano. Esse ser humano veio evoluindo ao longo da história. A história da humanidade nos mostra, de forma clara, que o ser humano evoluiu fisicamente e moralmente durante um longo período de sua existência no planeta Terra, que nós conhecemos. Por exemplo, assim, a gente evoluiu, a gente criou mais consciência do nosso ser, de quem somos. Só que hoje a gente vive, pelo menos no mundo de hoje, nessa fase de vida, posso falar como jovens, que eu ainda sou, gente, um pouquinho pelo menos. Mas eu vejo muitas pessoas perdidas, assim, de si mesmas, assim. Acho que é o maior problema hoje, problema de ansiedade, depressão e tal, vem porque as pessoas não se encontram, as pessoas não sabem o que elas querem, para onde elas vão, enfim. Então, isso significa, na tua opinião, que o fato da gente ter mais consciência também bagunça mais as nossas emoções? Não, Jaque, ter consciência de sua existência independe de como você utiliza as possibilidades da sua existência. Quer dizer, a consciência de sua existência é algo que as religiões podem chamar até de espírito, de alma, cada um dá o nome que ele quiser. Mas as incertezas e as inseguranças que a gente sente, isso é função do nosso relacionamento com o ambiente que a gente vive. Então, nós temos os nossos anseios, nossos desejos, nossas angústias, os nossos medos. Tudo isso está ligado à influência do ambiente que estamos inseridos nele. À medida que esse ambiente se torna mais complexo e mais cobrador de nós, nós transformamos em elementos com maior responsabilidade de atender essa nova situação. Mas é muito louco, porque quem criou essa complexidade também fomos nós, não é? Porque a gente vai evoluindo a tecnologia, mas isso somos nós que fazemos parte dessa evolução e a gente que sofre com isso também. Exato. Existe conceitos que se falam, sobretudo muitas religiões colocam isso aí, inclusive religiões não cristãs também. Quando a gente fala de religião, nós não estamos falando de corrente de religiosa, de igreja, nós estamos falando do pensamento religioso, do pensamento místico com relação à natureza, daquilo que está baseado, ao invés de no conhecimento analítico, daquilo que está baseado apenas na crença, na fé. A religião trabalha com a moral, com a fé, enquanto que a ciência trabalha com fatos, com a demonstração de fatos, com a busca do fato e a comprovação do que está se admitindo que aquele fato corresponde e é. Então, haverá um momento em que essas duas correntes de pensamento se unirão e uma vai saber que ela não pode viver independente da outra. Então, mas esse momento, estamos longe ainda disso. À medida que você vive na sociedade que você vive, você é cobrada por você. O primeiro elemento que te cobra é você mesma. Nossa, eu sinto isso. O que você te cobra? Você se cobra ser mais eficiente. Melhor, produzir vida. mais. Produzir melhor, ser mais eficaz nas suas ações, ter mais saúde, ser mais bonita, ser mais inteligente, ser mais capaz de enfrentar a vida como ela se nos apresenta. Então, essa cobrança sua, que é própria do indivíduo, sobre ele, dá um reflexo a ele de maior ou menor importância dele mesmo perante a sociedade que ele vive. A outra cobrança que vem é da sociedade que nós vivemos para nós. E o que a gente deveria fazer, então, para se cobrar menos?
Porque assim, hoje tem terapia, graças a Deus, a gente faz terapia, daí a gente começa a entender os nossos traumas. Eu faço terapia de esquemas, não sei se o senhor conhece. A terapia de esquemas, ela tá me ajudando muito, assim, a ter essa noção mais, né, das coisas, do que realmente ativa os meus gatilhos e faz eu ter as minhas inseguranças e os meus medos. E através desse entendimento, dessa consciência, eu começo a trabalhar com aquilo e me entender comigo mesmo, que acho que é o maior BO da humanidade, é se entender com você mesmo. Então, como é que a gente consegue entrar nesse consenso, nessa harmonia com o nosso ambiente e com nós mesmos, para que a gente não venha se cobrar tanto e viver com mais, sei lá, mais paz? É aquela questão, já que a vida implica em evolução. Tudo que está parado não evolui. Apodrece. A evolução, o nosso crescimento implica em uma evolução constante, permanente. Portanto, num trabalho permanente de conhecimento de causa e transformar esse conhecimento em nosso benefício. Uhum. Então, se alguém me deu uma informação e eu usei essa informação e essa informação me trouxe algum benefício, eu ganhei, ponto. Quer dizer, adquiri uma informação, usei e essa informação me fez subir um degrauzinho naquele ponto que eu queria. Por exemplo, na minha saúde, se um médico me informou um medicamento que tratou de um problema que eu tinha de incômodo e eu resolvi esse problema, eu ganhei esse ponto, que eu estou evoluindo. Quer dizer, eu me vali de um conhecimento científico para poder resolver um problema meu. Bom, da mesma maneira, se você sai daqui e pretende fazer uma viagem daqui a uma outra cidade, você entrou num veículo, utilizou os recursos que a tecnologia te deu hoje para se transportar no lugar que você quer com segurança, com rapidez e atender melhor o seu tempo, usar melhor o seu tempo. Então, tudo isso se chama evolução. Cada coisinha dessa que a gente faz todos os dias nos faz subir um degrauzinho em nosso processo de evolução. Então, no fato, todos os dias a gente tem a oportunidade de aprender e de evoluir, que depende também de nós, porque o que acontece hoje, eu acho que também as pessoas, elas demoram muito para buscar essa evolução, né? A gente se acomoda, a gente tem uma rotina que é uma rotina caótica, a gente tem conta para pagar, a gente é CLT no Brasil, que é uma bucha. É verdade. Então, no meio de toda essa loucura, porque é uma necessidade, a gente precisa de dinheiro para pagar as contas, precisa trabalhar, precisa comer e tudo mais. Em meio a toda essa turbulência, fica difícil a gente encontrar esse ponto de equilíbrio. Até parece que ele é impossível de encontrar. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu sou muito procrastinadora, né? Eu me cobro muito e eu sou muito procrastinadora ao mesmo tempo. Então, assim, eu quero fazer mais, mas ao mesmo tempo, eu na minha cabeça, eu me manipulo para deixar para fazer amanhã. Isso é uma loucura, assim. E é algo que só eu posso fazer por mim mesma. E é muito difícil, porque a gente fala que é muito fácil a gente sentar aqui e falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas hoje em dia a gente sabe quais são as nossas lutas, né? Então, existe uma forma da física quântica nos ajudar de forma prática mesmo a evoluir ou, sei lá, a conseguir entrar nessa harmonia, porque quando a gente fala de fé, a fé meio que ajuda a gente, né? Quando a gente crê em algo, a gente acredita que aquilo, né, vai acontecer, que aquilo, isso a gente atrai isso para nossa vida. Então, como que a física quântica conseguiria me ajudar nessas minhas lutas, nessas minhas batalhas, mas de uma forma prática, de uma forma que fosse eficaz? Existem várias técnicas hoje de aperfeiçoamento da nossa mente, né? Aliás, essas técnicas são milenares. Se a gente for ver as outras civilizações, além da nossa civilização ocidental cristã, né, que nós chamamos, você tem ambientes sociais hoje mesmo, não precisa ser muito tempo da história. E hoje você tem situações onde existem pessoas que treinam a sua mente para ser mais eficiente do que uma mente sem nenhuma orientação nesse sentido. Quer dizer, nós temos hoje monges, essa coisa, que conseguem Fico meditando. Controlar totalmente a sua mente, o seu corpo e tudo mais.
São técnicas que provavelmente a gente até tem estudado pouco. Pois é. Né? Nossa falta de oportunidade de penetrar nesse novo, talvez não, mas nesse importante setor de conhecimento da humanidade, nos impediu de tornar essa coisa mais popular, ser mais útil. Mas isso não significa que a gente não possa melhorar um pouquinho do que somos. Está aí hoje as técnicas que existem, a psicologia moderna nos ajuda muito, o conhecimento do comportamento humano, da mente humana. Eu recentemente fiz um curso muito bom, você fez o seu curso, eu fiz um curso que eu gostei muito, que chama eu me esqueci o nome do curso, a palavra, mas era um curso que me treinou muito, preparou muito para estar em estado de tranquilidade, e nesse estado de tranquilidade eu procurar ver o meu passado e os tentáculos que existiam entre o que eu passo hoje e esse meu passado. Como eu já vivi muito, eu tenho um passado bastante longo, entendeu? Então muito tempo para eu pensar. Pois é, quantos anos que você está mesmo? Eu estou com 82 anos. Caraca. E com 82 anos, eu tenho bastante tempo já passado, né? Então eu explorei muito esse espaço que eu tinha para ir bem longe, para verificar até onde eu conseguiria chegar com a minha memória. Um treinamento, eu não posso ser treinamento de memória. O nome do curso é uma sigla. Pablo Marçal. É uma sigla. Então ele foi conduzido por uma especialista. E como é que é? Nota tipo, 10. Faz o quê? Tu deita, faz... Não. É uma conversa e uma colocação de sua mente no sentido de que você vá forçando a sua memória ao passado. Quando eu trouxe do passado, eu consegui memorizar coisas quando eu tinha, assim, 4 anos, 5 anos, que há muito tempo já estavam apagadas. Tipo o quê? Assim, Exatamente. consegue lembrar? Não, tipo assim, relações com meus pais, expressões que eu aprendi, palavras que eu aprendi, relações com meus familiares, com as pessoas que me cercavam, que eu já tinha esquecido, já estava no passado. E eram lembranças boas? Eram lembranças boas e ruins mesmo, até dores que eu já passei quando tinha essa fase da infância. Aí eu vim trazendo essa coisa, eu verifiquei que as coisas que eu tinha, que eu estou passando hoje e que eu passei durante vários anos de minha vida, tinham muita relação com esses momentos. Que é o que a gente trata na terapia, Jesus. Na terapia, foi esse treinamento que essa especialista me fez passar, foi muito bom. As pessoas mesmo falavam para mim, você numa idade dessa aí já está querendo fazer terapia. Não, mas é nessa idade que eu quero fazer, porque eu tenho muito tempo atrás para ver, que eu já tive tempo de esquecer. Quer dizer, agora você olha, vou pegar lá atrás e vou ver isso aí. Que loucura. Você sente que você tem problemas que hoje você ainda tem que lidar por conta do seu passado? Muito. Traumas? Isso. E depois deste curso, depois desse treinamento, não quero dizer um curso, umas sessões de treinamento, isso aí. Depois dessas sessões de treinamento, é que eu verifiquei o quanto eu perdi de possibilidades por ter deixado para trás, por ter deixado no esquecimento muita coisa que, ao trazer, eu verifiquei que me deu uma possibilidade enorme de novas realizações, entendendo? Como, por exemplo, me facilitou muito um exercício de memória que eu faço. Normalmente, pelo menos umas 2 vezes por semana, eu me dedico ao exercício de memória. Como é que faz? Aí é uma técnica meio complexa que eu posso te falar em outra oportunidade, porque demoraria muito tempo aqui. Entendi. Mas são exercícios simples, que se você se dedica a eles, você vai aumentando gradativamente a sua capacidade de memória. E eu tenho boa memória, entendeu? Mas não é de graça. E eu estou melhorando agora, à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai perdendo a memória. Então você precisa exercitar né? para poder pelo menos manter o que você tinha.
memória, exercício de visão, para você manter saudável a sua visão. Mas essa parada dos coaches da internet, porque hoje tem muito coach que vende curso, por exemplo, como aplicar a física quântica para atrair dinheiro, para realizar sonhos, esse negócio de visualização, esse negócio de você ficar repetindo frase decorada das coisas que você quer, isso é real? Isso tem a ver com física quântica ou é besteira, mentira que estão vendendo pra gente por aí? Eu não me sinto capaz de afirmar a você se alguma coisa é real ou não, se é útil ou não. Como a internet é um território livre, todo mundo pode falar o que quiser ali. Então, como essa não é uma ciência que eu estudo, eu me sinto incapaz de poder julgar se alguma coisa é ou não mais ou menos interessante. Mas nas ciências físico-matemáticas, que é uma coisa que a gente se dedica, a gente pode ver tanta idiotice escrita, que pode ser que também nas outras ciências seja a mesma coisa. Medicina, psicologia, o comportamento humano, uma série de outras coisas que pode ser que tenha aventureiros que colocam quaisquer coisas de qualquer maneira. Mas visualizar algo que você quer atrai ou não? Por exemplo, assim, quero um carro específico, um Audi branco, com teto solar. Não, aí eu já não posso dizer a você se atrai ou não. Agora, eu tenho a minha experiência pessoal em exercícios de concentração e eu tenho, por experiência própria, conseguido muito sucesso nessa área de conquistas, não de conquistas materiais, mas de conquistas de situações. É porque é muito louco, porque quando a gente fala de conquistar, a gente logo imagina coisas materiais, porque também tem a ver com a nossa cultura capitalista, né? Então é isso que a gente aprende, que sucesso é ter uma casa própria, um carro próprio, uma empresa, dinheiro na conta. Mas, por exemplo, o que Jesus ensina, o que ele, segundo a Bíblia, veio trazer pra gente é um reino espiritual. É um ganho espiritual, é a vida eterna, e é uma vida que não é de corpo físico, é da nossa alma. Então é muito louco, porque a busca do ser humano, ela é material. Só que o que satisfaz, na minha opinião, nosso coração, o que faz a gente se sentir feliz de fato, não tem a ver com coisas materiais, tem a ver com sentimentos, emoções, e essa questão da consciência, enfim. Então é muito louco isso, né? Eu vejo que hoje, às vezes acho que nós, jovens, que estamos nessa luta de conquistar algo físico, talvez a gente possa, não sei se você concorda, perder tempo de vida e de conquistar o que realmente faz sentido, que é essa evolução, ter mais maturidade, mais consciência das coisas. Eu acho muito incrível que na nossa última conversa você falou sobre isso, sobre a gente perceber, né? Perceber o que está acontecendo. Agora a gente está aqui conversando, tomando um café com o nosso Einstein, entendeu? Falando sobre física quântica, perceber esse momento que a gente está. E às vezes, por conta dessa correria, a gente está aqui, mas está com a cabeça cheia de coisa, pensando no que vai fazer depois, amanhã. É muito difícil. Por que é muito difícil? A gente conseguir estar, a gente conseguir perceber, sabe? É por conta da rede social, dessa evolução que a gente tem vivido, tecnológica? O que você acha? Eu acho que a influência das conquistas modernas, Jaque, não tem muita, não determina muito esse nosso foco de interesse em coisas materiais. Não, a humanidade sempre desejou coisas materiais. A humanidade nunca foi tão informada e espiritualizada a respeito das questões transcendentais, das questões morais, nunca foi tanto quanto nos dias de hoje. Nos tempos passados, a humanidade visava somente o material. Era um instinto de sobrevivência. Éramos a nossa distância, o nosso afastamento da animalização demorou muitos séculos.
Quer dizer, até que chegássemos hoje aqui e fôssemos ser humano hoje, aliás, é a nossa melhor versão hoje de ser humano, é a que temos hoje. Agora, eu acho justo que o ser humano tenha anseios materiais. Ele é um ser, entre aspas, encarnado. Ele vive o mundo material. Então, nós temos que resolver os problemas no ambiente que nós estamos. E esses problemas são resolvidos com conquistas materiais. Entendeu? Tudo que a gente faz hoje são conquistas materiais. Sim, mas não pode ser só isso. O que não se pode nos excedermos além das nossas necessidades primordiais. Quer dizer, à medida que você quer ter recurso financeiro para você viver bem, tudo bem. O que não pode é você viver em função disso. É isso aí que te atrapalha. Agora, ao lado das conquistas materiais, das ambições que você tem do mundo material, nasce no ser humano também a necessidade da evolução moral. Você precisa ser uma pessoa de bem, e não somente uma pessoa que se dá bem. Isso é uma grande diferença. Ser uma pessoa de bem significa você entrar no exemplo que você deu de Jesus. O que Jesus nos informou que era uma pessoa de bem? É aquela pessoa que está disposta a trabalhar pela felicidade de todos, do ambiente que ele vive. Pelo bem comum. Pelo bem comum, não somente pelo seu bem individual. Quer dizer, então você, a partir do princípio que a natureza tem que trabalhar para você, isso se chama egoísmo. E Jesus era, o ensinamento de Jesus, não é só de Jesus, de Sócrates, de Jesus, de Buda, de todos os grandes pensadores da humanidade. Foi exatamente o oposto disso. Você tem que se livrar o máximo possível do egoísmo. Quer dizer, e partir para se preocupar no ambiente que você vive como um todo. Porque nós não somos seres isolados. E aí a física quântica te prova que é assim. Não existe uma partícula quântica, não existe um elétron sozinho. Ele só existe porque existem outros elétrons e outras partículas com as quais ele se relaciona. Quando a gente fala, é uma partícula infratômica, um elétron, a gente pensa que é uma bolinha. Não, não é. Um elétron é um acúmulo de energia em determinado ponto do espaço. Esse acúmulo de energia, ele só vive porque ele tem contatos com outras partículas similares a ele e ele trabalha em conjunto com essas partículas. Então é impossível a gente viver, a gente nasceu para viver em comunidade, é impossível viver sozinho. O ermitão, ele pode viver bem, pode viver tranquilo. Ele não está fazendo mal a ninguém, mas também não está fazendo bem a ninguém. Então é o que Jesus também nos ensinou. Não basta apenas não fazer o mal, você tem que também fazer o bem. Fazer o bem significa o quê? E dar uma esmola ali? Não. Talvez isso também seja, mas não só isso é pouco. Significa você pensar na felicidade do próximo. Você pensar que você está num ambiente onde o seu amigo, o seu colega, a sua irmã, a sua vizinha tem os mesmos problemas que você tem, os mesmos anseios, está no mesmo mundo que você está e está disposta a você ficar feliz quando saber que este conjunto que está em torno de você também está feliz. A felicidade é um conceito coletivo, não é um conceito individual. Só que o ser humano, por si só, ele é um ser egoísta, né? Porque a gente tende, sim, a pensar muito mais na gente do que nos outros, infelizmente. Na sua grande maioria, podemos dizer. Então, é difícil. Como é que... Porque, assim, fazer o bem sem olhar a quem? É você fazer algo por outra pessoa sem esperar nada em troca. Mas, inconscientemente, a gente tende a esperar algo em troca. Mas isso é natural dos seres. Nós ainda estamos muito próximos da animalização. Que seria o quê? Nós temos muito ainda que evoluir. Entendi. O nosso mundo evoluiu muito cientificamente, tecnologicamente, evoluiu em conhecimento, evoluiu em artes, evoluiu em tudo que nós temos hoje.
a partir do século XIX para cá, a evolução foi tremenda. Né? Foi um pico enorme de evolução da humanidade. Agora nós entramos na reta da evolução moral. Há pouco tempo atrás, você não ouvia falar de meio ambiente, defesa do meio ambiente, direito das mulheres, direito das populações carentes, direito disso, aquilo. Quer dizer, você tinha ainda uma sociedade escravocrata, uma sociedade de castas, uma sociedade de exclusões sociais. Hoje nós estamos trabalhando no sentido de nos considerarmos membros de uma humanidade e não de um grupo de pessoas melhor abastecida que o outro. E qual que é você, por exemplo, que já tem 82 anos, né, uma vasta experiência de vida, qual que é a tua maior diferença que tu vê da tua época de juventude para a juventude atual? Se tivesse que pontuar um ponto primordial de diferença. Eu lhe digo, sem medo de errar, essa grande diferença na evolução moral das sociedades. Você acha que a gente está mais evoluído moralmente do que na tua época? Muito mais. Sangue de Jesus tem poder. Quer dizer, nós, e para mim, isso, pelo menos pessoalmente a mim, isso me dá uma satisfação muito maior que a evolução tecnológica, por exemplo. A evolução tecnológica me deu o quê? Me deu mais recursos tecnológicos, maior conforto de vida material. Mas a conceituação de que o ser humano que está ali do lado, o meu vizinho, tem os mesmos direitos e as mesmas perspectivas de vida que eu tenho e que eu tenho que trabalhar com ele, e isso ser paulatinamente aceito, é muito mais gratificante. Você imagine só, eu vivi num mundo onde a minha juventude, os Estados Unidos existia lei discriminatória contra os negros. Era um país racista. A África do Sul era um país racista, tinha o apartheid. Somente falando desses dois grandes países, os Estados Unidos e a África do Sul, já não existe mais, oficialmente, já não existe mais esses conceitos desses países. Existe na prática, mas oficialmente já se eliminou isso aí. Quer dizer, já é o grande passo para poder você ir devagarzinho eliminando. Hoje você vê uma luta tremenda contra o racismo, contra a discriminação das mulheres. Na minha juventude, eu estava num país onde as mulheres não tinham direito a voto. Visitei países do mundo onde a mulher não pode andar sozinha na rua até hoje. Não pode sair de casa, não pode descobrir o rosto. A mulher não tem direito de uma diversão, de dirigir carro. Não pode, só pelo simples fato de ser mulher. Quer dizer, então, o que é isso? Está acabando. A luta contra isso é muito forte hoje. Mas então, é muito louco ver você falar dessa tua visão, porque eu, por exemplo, que sou jovem, né, que tenho menos tempo de experiência, eu não vejo tanta evolução. Na verdade, eu fico com medo de para onde estamos indo, das nossas perspectivas, porque hoje eu entendo e vejo um mundo de pessoas muito egoístas ainda, de pessoas super violentas. Eu nunca vi tanta violência contra mulheres, por exemplo, contra crianças, como eu vejo. Então, você, de um lado, você tem esse ponto de vista positivo, mas eu não consigo entender muito. Eu entendo, sim, o teu lado, mas eu não consigo ver, na minha atual situação, tanta coisa boa. Eu tenho até medo de para onde vamos a partir de agora, com toda essa maldade que ainda existe no nosso mundo. Mas é justo, Jaque, que você esteja assim. Isso é até necessário. Porque se você admitisse que já estava tudo bem, você pararia de evoluir nesse lado. E é justo que você, e vocês todos que são jovens, que porventura estejam ouvindo a gente, é justo que sintam isso que você está sentindo, porque a diferença de tempo, o período de tempo de sua vida, não deu para você perceber a diferença que existia do que existe. Exatamente. Então você sente que as coisas não estão evoluindo. À medida que você vai vivendo, e vai passando os anos e até as décadas, você vai vendo essa diferença. E você vai sentindo que isso aí é marcante. Então, em determinados momentos da história da humanidade,
a humanidade não evolui numa linha ascendente regular. Ela evolui em picos. Em determinado momento, evoluíram muitas artes, a música, as artes plásticas e tudo mais. Em outro momento, evoluiu a literatura, em todos os seus aspectos. Em outro momento, evoluiu as ciências sociais, de outras ciências físico-matemáticas. Em cada momento houve um pico de evolução de determinado conhecimento da humanidade. Isso aí também a gente percebe quando vive muito. E agora você pode perceber, se você confere a história. Se você conferir a história, você vai pegar numa época bem distante da época que você vive na Terra. Então vai estudar como é que a humanidade veio, de onde que ela veio. Houve um tempo, e não faz muito tempo atrás, que a humanidade, o conceito de família, por exemplo, não existia. Você era propriedade de alguém. Observa só, quanto nós desenvolvemos. Hoje é um absurdo você dizer, no mundo, pelo menos no mundo ocidental, que você é propriedade de alguém. Não existe mais isso. O que alguém a não ser você, possa estar nessa condição. Guter Paula, minha propriedade, tá bom? E Cabo, meu namorado. Só é a única exceção. A exceção feita para os namorados. Ó, eu quero saber, na verdade, doutor, senhor físico, se você realmente entende de física. Não responda, esse é o quadro Meu Programa, Minhas Regras. Vou fazer algumas perguntas para o nosso professor e, se possível, responda com muita clareza, com muita tranquilidade. E se não souber responder, dê uma risadinha. Brincadeira. Professor, física quântica é aquela que muda de comportamento quando você olha, né? Tipo um crush que te ignora quando você começa a namorar? Responda, comente. Eu acho que eu vou dar uma risadinha. Ok. Você está me fazendo perguntas que você faria a um filósofo com conhecimento de filosofia muito profunda. Sobre crushes. Essas perguntas são muito profundas e que demandam muito estudo a respeito. Eu confesso a você que eu não sei nada disso. Próxima pergunta. É verdade que uma partícula pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então por que é que eu não posso estar no trabalho e em casa simultaneamente? Isso é ciência ou escravidão? Comente. A verdade é que uma partícula pode estar em 2 ou mais lugares ao mesmo tempo, se diz um número infinito de lugares. Isso é verdade. Agora, você não é uma partícula. Você é um conjunto de partículas, um número tão grande de partículas, e cada uma tem o direito de estar no lugar que a natureza lhe provém. Então, se eu dividir minhas partículas, seria possível. Se você conseguisse conduzir todas as suas partículas para o mesmo lugar? Para uma mesma situação, aí provavelmente você poderia se transferir. Agora, existe uma ciência, há muito tempo a humanidade tem percebido que existe esse tipo de fenômeno que você falou. Isso não é uma brincadeira. Esse fenômeno existe. Se chama home office. Não. Não é só o nome dele. Esse fenômeno existe e constatado pela história da humanidade em vários momentos. Você pode se teletransportar? Eu conheci eu vou contar uma historinha. Eu conheci uma pessoa, muito amigo, e que um dia bateu na minha casa, era tarde da noite, assim, umas 10h30, bateu firme, e preocupado, dizendo, Walter, aconteceu um fenômeno comigo aqui, que eu estou preocupado, essa coisa. Ele passou numa rua da cidade dele e encontrou um tio dele, uma cidade, outra cidade que ele morava. Ele há muito tempo não viu o tio, ele tinha recém perdido o pai. Quando encontrou o tio, ele ficou feliz, e bateu um papo, levaram muitas horas conversando ali um com o outro. E se despediu do tio e disse que estava voltando para a cidade dele, que tinha feito aquela viagem. Bom, passou alguns minutos, ele ligou para a cidade dele para falar com a esposa do tio, com a tia dele, que
algo que ele queria comunicar, que encontrou contigo, ficou muito feliz. Né? E a esposa olhou para ele e disse, você está ficando louco, o meu marido não saiu daqui. Está amarrado em nome de Jesus. Ele foi dormir, deitou, dormiu um pouco para descansar, um homem já velho, e não saiu daqui. Durante o sono desse senhor, ele esteve com o sobrinho dele, esse sobrinho que não era... Ele sonhou então? Eu não sei o que aconteceu. O fato é que esse sobrinho veio bater na minha porta. Foi um exemplo, me deixou muito feliz, porque eu já tinha lido sobre isso em outras frentes. Allan Kardec tem um livro que cita isso, o nome que ele dá chama fenômeno de transposição. Mas ele estava com o corpo físico dele ou a alma dele? Não, fisicamente direito. Meu Deus, gente, agora aqui o senhor criou uma polêmica, porque se isso for real, professor, quer dizer que o meu namorado pode estar dormindo comigo em casa e está na balada ao mesmo tempo, eu não posso nem brigar com ele. Você está vendo que você tem que tomar cuidado e arranjar uma coleira que segura esse espírito. Que isso, que loucura é essa, gente? Pelo agora amor de você Deus. já pode comprar duas coleiras, uma que segura um corpo e outra o outro. Vai ser complicado. O senhor que estuda o espaço, né, professor, já achou onde termina a paciência humana em um call de Zoom? Porque a gente não, por exemplo, como uma pessoa que não consegue desligar o microfone, aí você está falando, desliga o microfone, e a pessoa não desliga o microfone, e a reunião não acontece. Onde encontramos essa paciência? A paciência em física quântica, eu estava falando de física quântica, em física quântica, quando a gente fala perder a paciência, o que corresponde em física quântica a perder a paciência, se chama em colapso da função de onda. Isto é, numa situação em que pode haver várias opções, você está trabalhando com essas várias opções. De repente você olha para a situação e vê que só uma situação está ocorrendo. E aquilo já te tirou a paz. Que não são... nós estamos olhando para uma entrada. Qual é a chance da pessoa que está andando na rua passar pela porta e qual a chance de não passar? Uma em 1 milhão? 50% de uma, 50% do outro. Vamos chamar isso. Aí você olha para a porta, quando a pessoa passa, essa probabilidade colapsou. Ela deixou de existir. Entendendo? Quer dizer, a pessoa passou pela porta. Então não é mais probabilidade, é um fato determinístico e não probabilístico. Então isso se chama colapso da função de onda. Entendeu? Então é quando você, na sua mente, quando ela entra em colapso, você perde a consciência. Você perde a paciência. A consciência você não perde a paciência. Então a gente perde e não acha mais, resumindo isso aí. É possível curvar o tempo, professor? E se sim, dá para curvar até sexta-feira, chegar mais rápido? Ou é só em Marte que isso funciona comente? É plenamente possível e demonstrado pelas equações de Einstein. Ô louco, posso chegar no trabalho de segunda e já curvar para sexta? Da física relativista. Me ensina como é que Exatamente, eu não sei. Então, Einstein, muito obrigado, me ajudou. Einstein conseguiu provar isso, inclusive com experimentos. Um dos experimentos foi aquele que foi realizado por vários grupos de cientistas, foi aqui no Brasil. Inclusive Einstein veio ao Brasil por causa desse momento. Caraca! Quando se observou um fenômeno no eclipse solar com o planeta Mercúrio. Ele veio comprovar que o espaço pode ser curvado. Então, isso sugeriu a outros estudos no que hoje nós chamamos de buraco de minhoca. Então é possível a gente entrando num buraco de minhoca, na segunda, sair pelo buraco da minhoca na sexta. Entendi. Você curva o espaço de tal forma que o ambiente que está, digamos, o nosso Sol, se encontra com ambientes que está um outro Sol perto dele. Aí você, por esse buraco de minhoca, você passa de um ambiente para outro. Quer dizer, isso é uma alegoria. E onde compra um buraco de minhoca desse aí, senhor? Não tem. Esse buraco é a natureza que faz. Então se estuda muito isso hoje, essa possibilidade de ocorrer. Einstein, evidentemente, colocou isso de forma teórica. Mas existe isso. Então, dá para fazer, gente. Como não sabemos, mas é isso aí. Mecânica quântica envolve muitas possibilidades, certo? Mas o senhor já considerou a possibilidade de estar errado? Tipo aquele momento que tu pega o GPS
Tu acha que tá certo, mas ele te manda virar numa escada? Isso já aconteceu comigo. Em toda a ciência, quando você está estudando algo, você tem que estudar com desconfiança. Compete ao cientista desconfiar de tudo. Entendi. Então eu sou cientista, de acho. Todas as coisas. Porque eu desconfio de tudo, O do dia meu namorado. que ele não desconfiar de nada mais, deixou de ser ciência. O problema ficou resolvido. Que loucura. Deixa de ser ciência. Quando você resolve um determinado problema, ele deixou de ser problema. Não é verdade? Tem que desconfiar. O tempo é relativo, certo, professor? Mas existe alguma explicação física para a sogra que chega para o almoço e vai embora só depois do Jornal Nacional? Talvez seja até um fenômeno da relatividade. Mas sogras costumam ter o tempo distendido. Então se enfiar ela num buraco de minhoca. Exatamente. Com É exceção da minha sogra, que eu gostaria que vivesse mais tempo do que viveu. Então, para minha sogra, o tempo da minha sogra foi encolhido, mas muitas sogras têm o tempo estendido. Isso é coisa... É um problema da humanidade. Talvez a física relativista explique isso também. E nos ajude. Agora, em tem uma algum explicação muito simples. Tempo, a ciência hoje coloca o tempo como sendo uma simples sensação nossa. Quer dizer, nós temos a sensação do distanciamento entre dois fatos. Isso que é tempo para nós. Conclusão, tempo é um conceito relativo. Ele existe na nossa concepção. Então, e isso você na prática você comprova o seguinte: se você estiver sentindo uma dor muito violenta, 5 minutos é uma eternidade para você. É verdade. Mas se você estiver num momento agradabilíssimo, uma festa, num momento com seu namorado, e com um momento de grande satisfação para você, o tempo passa muito rápido. Verdade. Poxa, já passou, eu queria que fosse um pouco mais. Quer dizer, então, essa sensação que nós temos de tempo, ela está muito ligada, quer dizer, o conceito de tempo está muito ligado às nossas sensações. Que legal. E por fim, professor, se o universo está em constante expansão, por que a minha conta bancária está em constante retração? Explique, comente e justifique esse fenômeno. Essa conta bancária sua aí, se pegar o universo... Ela devia ser infinita para ser justa, né? Ela devia ser até infinita. É o que nós a minha só queríamos. tem o zero, falta um na frente. Mas é assim mesmo. Quer dizer, são as nossas limitações que nos fazem progredir. Se nós não tivéssemos limitações, nós não progrediríamos. Ninguém progrediria. Até porque até a gente vê vários casos, por exemplo, de pessoas que conquistam um nível absurdo de dinheiro, mas mesmo assim são pessoas depressivas e que cometem até suicídio. Exatamente. Quer dizer, então quer dizer que o dinheiro não é tudo. Não somente não é tudo, como ele te freia. O excesso das coisas é sempre prejudicial, até de dinheiro. Se você tivesse todo o dinheiro que você quisesse para gastar, você não estaria batalhando para ganhar dinheiro. Mas eu não me Você já tinha importaria, tudo. tá? De boa, eu usufruiria horrores. Todas as coisas boas que acontecem com você pela busca de ganho, deixariam de acontecer. Isso é verdade, as coisas perdem a graça, né? É a graça, porque você, ao lutar por ganhar dinheiro, você não... O único prêmio não é o dinheiro que você vai ganhar. É também a experiência que você passou nessa batalha, nessa luta. E depois você pode virar coach e vender curso na internet. Brincadeira. Mas é isso. Eu particularmente, eu gosto muito, olhando para a minha história, de saber que eu conquisto as minhas coisas, estou conquistando as minhas coisas através do meu esforço, das minhas experiências, das coisas que deram errado, né? Só que, ao mesmo tempo, podia ser um pouco mais fácil, né? Conseguir. Porque é que a gente vive também num país que a gente não é tão valorizado. O nosso trabalho, a mão de obra, não é tão valorizada. Acho que é por isso que é tão difícil. Talvez se a gente estivesse falando de física quântica nos Estados Unidos, ganhando em dólar, a coisa seria mais fácil. Brincadeira. Não, já que... O que é valorizar? Valorizar é pagar mais? É bater palma para você? É dizer que você é bonitinho? Acho que é um pouco de tudo. O que nós temos que nos preocupar é com a nossa autovalorização.
No fim, é a gente com a gente mesmo, né? Nós, é aquilo que os gregos falavam, você tem que se conhecer. À medida que você se conhece, você está se autovalorizando. E é essa a única valorização que interessa. O resto é consequência. Cara, olha, tem um filme que eu voltando, né, que você falou do buraco de minhoca, porque eu particularmente, como eu falei, eu amo ficção científica, e tem um filme que eu amo, que é o Interestelar, não sei se você viu. Sim, cara, ele fala sobre a teoria do buraco de minhoca, né? Então, antes da gente encerrar aqui, eu queria muito que você explicasse de uma forma clara e prática para as pessoas entenderem o que seria, como que funciona, se ele é real, porque eu sei que foi descoberto, li alguma notícia sobre isso. É possível o ser humano conseguir entrar nesse buraco de minhoca como o filme mostra, ou a gente não conseguiria ir até lá? Jaque, isso por enquanto está no campo das hipóteses. Ele não é ele é uma teoria. Não, uma hipótese. A teoria é a teoria da relatividade. Entendi. Que diz que isso aí pode acontecer. Agora, até hoje, você não constatou, na prática, o que essa teoria diz. Primeiro, as coisas surgem numa hipótese matemática. Tem uma equação matemática que ela só dá certo se a natureza for assim. Mas eles avistaram esse buraco de minhoca, não foi? Ou eu tô louca? Não, o buraco de minhoca é uma possibilidade científica. Agora, entendi. Se ele está acontecendo, se nós vivemos dentro de um buraco de minhoca ou não, qual é a dimensão desse buraco de minhoca ou não? Imagina que quando o universo se criou, ele se criou com um número infinito de micro buracos de minhoca. Como o universo está se expandindo, ele expande permanentemente, então esses buracos de minhoca vão abrindo, vão criando dimensão. Entendeu? E pronto. Agora, a noção do buraco de minhoca vem do que também se comprova matematicamente, apenas matematicamente, e também na experiência, da curvatura do espaço. Quer dizer, se imagine que o espaço é outro conceito nosso, que nós imaginamos que seja linear. A teoria da relatividade mostra que não. Mostra que o espaço ele se deforma. E quando ele se deforma, ele cria campos que nós chamamos de campos gravitacionais. Entendi. Então, a deformação do espaço faz com que os objetos que estão nesse ambiente do espaço tenham comportamentos mecânicos diferentes. Que loucura! Então, nessa chamada curvatura do espaço que a gente admite a hipótese de que pontas do espaço podem se aproximarem. E ao se aproximarem, o que nós chamamos de distância pode ser diferente. E eu tenho uma teoria particular minha, tá? De que os filmes e séries, elas são teorias sobre coisas que são reais. Sei lá, eu sou pichuluca na cabeça, vai ser coisa na minha cabeça. Você acha que, tipo assim, esses filmes, por exemplo, o Interestelar, ele mostra a probabilidade de conseguir entrar no buraco de minhoca e o cara vai parar numa outra dimensão e dele consegue retornar ainda para a existência dele como uma pessoa super jovem e a filha dele é a pessoa idosa. Enfim, é uma loucura o que a história traz. Então, essa possibilidade, você acha que seria possível, sendo físico? São o que nós chamamos de ficções científicas. O nome mesmo já está falando, uma ficção. Muitas ficções se transformaram em realidades. Pois então, os Simpsons, por exemplo. Jaque, eu vou te contar uma história familiar minha. No ano de 1972, que você não era nem um anjinho ainda, eu fui com a minha mulher assistir um filme no clube de cinema do Centro Tecnológico de Aeronáutica, em São José dos Campos. Eles passaram um filme famoso que chamou 2001, Uma Odisseia no Espaço. Eu vi esse filme. Exatamente. Nesse filme tem um quadrinho na parede em que um cosmonauta olha para o quadrinho e conversa com a esposa dele, com a família dele que está na Terra. Colorido, bonitinho.
A minha esposa olhou para mim e disse, Walter, vamos sair daqui, porque isso é tanta elucubração que não dá para a gente ficar tranquilo. Ela é muito realista, eu gosto de coisa mais real. Vamos embora. E nós fomos embora. Eu assisti o filme depois. Então, não dá para acreditar nisso aí. Um belo dia, ela estava conversando com o pai dela, um tablet, e o pai na Lituânia, e ela aqui no Brasil. Por vídeo? Conversando, batendo papo com o mãe. Eu bati no ombro dela. Bonito, hein? Sabe o que eu estou fazendo? Estou querendo sair daqui. Por quê? Porque são coisas tão irreais que está aí, que eu não aguento ficar aqui perto vendo esse negócio. E nesse dia você dormiu no sofá, né, seu pai? Eu não acredito que isso aí seja seu pai. Caraca! Por que você não está falando a mesma coisa que você falou comigo no filme? Aí que ela lembrou. É mesmo, essa coisa. Pois é. Hoje você, quer dizer, nós vivemos uma vida humana. É um espaço muito curto de tempo na história da humanidade, né? A ponto de uma coisa ser uma coisa totalmente real, num momento da vida para a gente, e a gente está utilizando essa coisa agora, sem nem se lembrar que um dia nós admitimos que isso aí era totalmente real. Caraca, é verdade. Então pode ser que um dia, então, o Interestelar se torne realidade. Pode ser. Ela olhou para mim e disse, olha, essa eu vou ficar te devendo. Cara, é muito louco. É que assim, é um assunto muito complexo, né, professor? Falar de física, em geral, física quântica. Mas, em resumo, acho que, pelo que eu pude entender aqui, e o que eu acredito, é que tudo se resume a nós mesmos. Então, as coisas que a gente quer conquistar, a vida que a gente considera ideal, o conceito de felicidade está dentro de cada um de nós. Então, a nossa busca tem que ser particular. Volto no que os gregos diziam, conheça-se a si mesmo. Isso é o mais importante que existe. Quanto mais você se conhece, mais você pode admitir o seu direito de pertencer a uma humanidade. Quer dizer, se você pertence a alguma coisa, é porque você adquiriu aquele direito. Uhum. Quanto mais você se aprofunda nesse conhecimento, mais você se envolve nesse direito. Mais a humanidade pertence a você e você a ela. É uma interdependência. Se você não se conhece em nada, se você não tem a menor capacidade de analisar a sua própria consciência, você se aproxima do bruto, do animal. Caraca. Que vive sem pensar nas reais possibilidades dele, sem saber sequer que ele existe. Nós temos que nos distanciar do animal à medida que vamos aperfeiçoando o nosso ser interior. E se aperfeiçoa o ser interior como? De duas maneiras. De forma intelectual, estudando a natureza como ela é, investigando as coisas como as coisas são. E de forma moral, procurando obedecer às leis que regem a vida. O respeito à natureza das coisas. Essas são as duas vertentes de desenvolvimento. O desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento moral. Primeiro vem o intelectual, para poder você ter a base para entender o moral. Nós agora estamos a humanidade está para dar chamado grande salto que estamos esperando agora, que é o salto moral. Já desenvolvemos tecnologia, desenvolvemos ciência, desenvolvemos arte, desenvolvemos tudo isso. O próximo passo é o desenvolvimento moral. Quer dizer, o ser humano procurar ser mais ser humano. Entendeu? Onde viveremos num ambiente um pouco mais avançado desse que você fica apreensiva. Um ambiente onde vai existir o mal. O mal vai sempre existir. Mas o bem vai estar muito à frente do mal. Sempre vai se sobressair. Sempre vai. O bem vai se sobressair sobre o mal, de uma forma tal que o mal vai ficar inibido de estar diante do bem. Então, é esse o mundo que você, daqui a pouquinho, está vivendo nele. Mas e como que esse movimento acontece? O que faz esse movimento acontecer? Essa evolução, ela começa... Simples. É coisa simples. Com
os novos conceitos de vida com V grande, que tem uma jovem como você, que tem esses jovens que estão nos ouvindo, que tem aquelas pessoas mais velhas que podem trazer as experiências antigas para comparar com o que hoje o mundo está com a evolução que o mundo passou agora e ser testemunhos dessa evolução para você, para que você não tenha dúvida. Então, tudo isso vai trazendo bases para a sua evolução moral. O trabalho das frentes de educação, o trabalho das religiões, o trabalho de todas estas frentes que a humanidade hoje dispõe, cada uma com suas maiores ou menores possibilidades, mas cada uma trazendo o seu tijolinho nessa enorme parede que se chama evolução. Ah, que lindo. Então temos esperança, gente. A esperança de um mundo melhor depende de mim, depende de você, depende de todos nós, né, professor? Queria te agradecer por esse momento, por esse tempo de conversa. Que, cara, daria para ficar mais 2 horas aqui conversando, porque tem muito assunto. Conversar é muito bom, Jade. É bom trocar ideia, a gente vai aprendendo. Exatamente, é muito bom e você está de parabéns com a sua programação. Eu sou um fã dela e gosto da sua maneira expansiva de falar, relaxada, sem limitações, também respeitosa. Então, gosto muito dessa maneira de falar. E essa é a maneira que hoje a nossa juventude tem que seguir. Nós temos que trabalhar nisso aí. Evoluir é isso. Ser autêntico, né? Ser autêntico. Procurar viver a vida como ela é. Entendendo? E se intercomunicar de uma forma aberta, sem restrições, sem problemas. Quer dizer, você hoje, no mundo que nós temos hoje, poder falar do que você fala, já é um grande indício de uma enorme evolução. Há pouco tempo atrás, você seria punida por se manifestar dessa forma. Pouco tempo atrás. Muitas foram as mulheres que ganharam fogueira durante a vida. É verdade. Porque se manifestaram de uma maneira ou de outra. Entendendo? Então, hoje imagine você se colocar para as suas colegas, para os seus amigos, para a sociedade que você vive, como uma moça progressista que é, trazendo ideias novas, suscitando o bate-papo, a troca de ideias em níveis bastante considerados, isso significa um grande progresso que a humanidade teve. Enorme progresso. Fico muito lisonjeada de fazer parte dessa evolução. Professor, muito obrigado por esse momento, quero te agradecer. Inclusive, em breve vou chamar ele mais vezes aqui para bater esse papo, porque a gente tem muito assunto para conversar. Queria te agradecer também, já te pedir para seguir, para compartilhar, para se inscrever no canal. É um projeto que está começando do zero, mas que em breve a gente vai estar por toda a terra falando com diversas pessoas de diferentes assuntos. Eu espero que esse conteúdo, que esse papo seja tão gratificante, tão rico quanto é para mim, conversando com essas pessoas, com esses colegas queridos, amigos que eu faço aqui, batendo um papo, tomando um cafezinho, você aí do outro lado da tela também, que você possa usufruir o tanto que eu usufruo estando desse lado da tela, tá bom? Um beijo grande, agradeço também a Simfibra por estar comigo nesse projeto. E fica ligado aqui no meu canal, que em breve vai ter mais episódios em diferentes lugares. Eu tô ansiosa para trazer diferentes pessoas, diferentes ambientes, e trazer muita conversa, muito humor, muita descontração e muito conhecimento também aqui no YouTube, tá bom? Lá no Instagram, eu sou @JaqueDutra, pode seguir também o @PodeFalaTerra e a gente se vê por aí. Um beijo!